Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Não esqueça de dar um clique no símbolo do like e compartilhe as orações. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 13, no versículo 12. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E depois houve uma guerra entre reis, e a partir do versículo 11, os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com suas mulheres e o restante dos prisioneiros. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele enriqueceu, porque ele deu um passo de fé. Ele enriqueceu em todas as áreas da sua vida, porque ele confiou em Deus. E se ele não tivesse se dobrado a Deus, ele não tivesse escutado a voz de Deus, ele jamais teria experimentado Deus como seu escudo, porque Deus o protegeu de tudo. Deus, ele abriu os caminhos para Abraão e ele fez uma aliança com Abraão. Depois dessas coisas, no capítulo 15, versículo 1, Deus é um Deus de aliança. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Pela confiança que ele depositou em Deus, por ouvir a sua voz, caminhar com Deus e lutar pelo que é certo, pelo que é justo. Olha o que aconteceu com Abraão. O Senhor, ele em uma visão, ele falou para Abraão não ter medo, porque ele era o escudo de Deus, porque ele era o escudo de Abraão. E Abraão, desde o início, desde a primeira vez, quando Deus falou com ele, ele seguiu a Deus. Imagine uma voz falar: saia do meio da sua parentela, largue tudo, vá embora com a sua família para outro lugar.
Era a voz de Deus falando com Abraão. Ele escutou, entendeu, sentiu no coração e foi. Quantas vezes Deus fala aos nossos corações e às vezes tem pessoas que ficam com medo, porque elas não sabem que voz é essa, a voz do Espírito Santo de Deus, que fala em nossos corações. Mesmo as pessoas ouvindo a palavra de Deus, e às vezes não é nem porque a pessoa ainda não conhece a palavra de Deus. Ela vai na igreja, ela escuta, mas ela não entende. Parece que aquilo não penetra. Então temos que ter a consciência de que o Espírito Santo de Deus fala conosco. E a confiança em Deus, ela gera recompensa. Quando confiamos em Deus, Ele se torna o nosso escudo, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E por que Ele escolheu Abraão? Porque Ele conhecia o coração de Abraão. Deus conhece os nossos corações. E aquelas pessoas que têm um coração bom, Deus gosta de abençoar. Às vezes uma pessoa demora para a bênção acontecer, como demorou um pouco na vida de Abraão, um pouco, para não dizer muito, nós como humanos, Abraão já foi pai na velhice, ele e sua esposa, mas antes disso ele já confiou em Deus, ele esperou em Deus. Quantas vezes somos impacientes para esperar as bênçãos de Deus, mas como ele confiou, olha o que aconteceu. Deus deu capacidade, Deus deu homens para ajudar ele ele enriqueceu tanto que ele tinha homens, ele tinha um exército do lado dele para lutar junto com ele para ajudar o primo dele. Quando ele soube que Ló tinha sido sequestrado junto com suas mulheres, seus bens, ele foi em socorro de Ló. Deus vai te usar para você ter condições financeiras, condições físicas, também para ajudar pessoas. Deus vai te usar para ajudar pessoas. E que quando uma pessoa ela tem um coração bom e ela quer ajudar pessoas e ela às vezes ela tira de onde não tem para ajudar pessoas. Deus envia recursos de onde você não imagina, porque você é especial, porque você é escolhido, escolhida por Deus. Escuta essa palavra, amada de Deus, amado de Deus, porque Deus ama muito as nossas vidas. E Deus capacita, Deus traz os recursos que você nem imagina de onde vem, mas você consegue ajudar pessoas. Creia na palavra de Deus, confie em Deus. Nada fica a mesma coisa quando colocamos a nossa confiança em Deus. Os nossos caminhos se abrem, como Deus abriu os caminhos de Abraão. Abraão não ficou naquele lugar parado. Abraão demorou para ser pai biológico, mas ele foi, porque quando Deus fala, Deus não é homem para mentir. Creia na palavra de hoje, creia que Deus vai te usar grandemente em nome do Senhor Jesus. Abre o teu coração, tua mente para essa palavra. Aí você pode dizer, eu já estou cansado de esperar. Há uma fila grande. Às vezes passa anos, como se passaram na vida de Abraão. Aí você fala, eu vou receber minha bênção na velhice. O final é melhor do que o começo. Para Deus nada é impossível, não há tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. E quando a tua bênção chegar, quando o teu momento chegar, você vai entender que todos os dias Deus estava te preparando, Deus estava te avisando. Não desiste, não sai da fila, tua hora vai chegar. Sabe, às vezes uma pessoa, ela fica numa fila e ela começa a ficar impaciente e ela não vai até o fim, ela sai da fila.
Ela sai da fila porque ela não teve paciência. Enquanto outros, às vezes, para conseguir algo, ela chega de madrugada naquele lugar porque ela quer o primeiro lugar. Ela chega de madrugada, ela fala: não vou dormir, eu vou buscar, eu vou em busca do que é meu, porque eu quero ser atendido, eu preciso dessa bênção, eu preciso estar neste lugar, mesmo que não seja o primeiro, mas ela está lá naquela fila. E ela fica grata porque ela consegue, no final, às vezes tem pessoas que é a última da fila. Aí tem lugares que distribuem senhas, porque, um exemplo, vai até o número 100. Aí aquela pessoa é a última, que pega aquela fila número 100. Mas ela não desiste, porque ela sabe que o lugar dela está garantido. Ela sabe: eu vou ser atendida, não importa a hora, mas eu estou aqui. Eu estou já com a minha senha na mão. Receba essa senha do Senhor. Receba, confia em Deus, não sai da fila, não fica impaciente, descansa. Faz com que como aquelas pessoas que receberam as suas senhas e elas estão na fila, elas têm a certeza que vão ser atendidas porque elas já receberam a sua senha. Então fica em paz. Você que está escutando esta oração, fica em paz, porque o teu momento vai chegar. E vai chegar de uma forma. Imagine se você... Imagina, Abraão não estava esperando tudo aquilo de Deus. Ele não estava esperando que Deus o escolhesse, mas Deus o escolheu e o chamou, e ele atendeu o chamado de Deus. Então, Deus está te chamando. Fica em paz, porque você é o meu escolhido, minha escolhida. Esta é a palavra de hoje. Você está pegando esta palavra para você. Se aposse, tome posse dessa palavra de hoje. Deus está tocando no coração de pessoas e está chamando para entregar obras do Senhor em tuas mãos, para que você caminhe, para que você não pare. E aquele que confia no Senhor não fica decepcionado. Abraão não ficou decepcionado. E ele já nem achava que ele ia mais ser pai. Porque uma pessoa, quando está muito idoso, ele não imagina isso. A esposa dele já estava... Ela era estéril. E já não, quem olhava para ela já não acreditava que ela ia ser mãe, nem ela mesma esperava mais isso. Mas só que Deus, Ele sabe o que faz. E Ele entregou para as pessoas certas. Só que Sara, no meio do caminho, Sara, que era Sarai, ela se apressou. E às vezes nós queremos nos apressar e não podemos. Temos que esperar o tempo de Deus. Imagine, ela se apressou, todos já conhecem a história, e ela tinha uma serva e ela entregou para o seu marido para ter um filho com ele, achando que ia ser a família deles, achando que ia ser o filho do casal, como se eles adotassem. Ela queria adotar, só que virou uma grande... acabou em uma grande desavença. E ela não precisava ter feito isso, porque Deus, Ele prometeu, Ele cumpre. Temos que ter como exemplo as pessoas, os heróis da fé, e não desanimarmos no caminho, nem nos apressarmos em querer fazer algo para ajudar a Deus. Ela achava que ela fazendo isso, ela ia conseguir que a família dela se formasse, que ela adotava aquela criança como filha dela, já era filho de Abraão, e ela ia ser feliz com o marido dela. Só que não deu certo.
Nunca dá certo quando colocamos a mão antes do tempo. É a mesma coisa. Deus está preparando a bênção. Quando uma mulher está gestante, quando ela acaba de receber a notícia que ela está grávida, ninguém vê aquela criança dentro do ventre dela formando as células. E tem aqueles 9 meses. Imagina se uma pessoa ela não tem que esperar. Toda a família fica se preparando. Fica o pai, a família em volta, os amigos, a mãe. Fica todo mundo se preparando para receber aquele bebê em casa. Quando a mulher está gestante. E ninguém vê o bebê. Ele está lá dentro. Tudo bem que hoje tem ultrassom, mas mesmo assim não é como uma criança que você já vê correndo pela casa, você já a conhece, ela já fala, já brinca. Não, na barriga da mãe ninguém vê o crescimento real, dia a dia, das células, dos membros daquele bebê. E todo mundo espera, sabe que ele está lá. Assim são as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Deus está trabalhando no oculto. Deus está trabalhando no silêncio. No silêncio. E você fica esperando. Fica em paz. A mãe, ela sabe que aos 9 meses ela vai receber o bebê dela. O filhinho dela, a filhinha dela vai nascer. Só que nós somos apressados. Nós queremos no nosso tempo, mas no nosso tempo não sai do mesmo jeito. Imagina se uma mãe, por ela querer ver tanto o seu bebê no seu colo, se ela pensa e ela quer fazer uma cesárea antes de completar os 9 meses, sem haver necessidade. Vai complicar a vida do bebê. Ela não vai fazer isso porque ela sabe, eu vou colocar a vida do meu bebê em risco. Não, vem no tempo certo. E todos pensam, e todos querem, todos torcem, e a família fica orando, pedindo paz, saúde, para que o bebê venha com muita saúde, para que a mãe tenha um bom parto, para que todos fiquem bem e para que todos comemorem a vitória do nascimento da criança. Nas bênçãos de Deus, quando estamos esperando a nossa bênção, temos que crer que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Temos que esperar o tempo certo, porque se Deus entrega uma bênção para alguém no tempo que ele não está preparado, ele vai jogar aquela bênção fora. Ele não vai valorizar aquela bênção. Ele nem vai entender, nem vai saber lidar com aquela bênção. Então, tem o tempo de Deus. Espere neste momento, neste exato minuto. Deus está trabalhando na sua bênção. Deus está trabalhando em nosso favor. Creia nessa palavra. Faça como Abraão, que creu sem ver, sem saber o que Deus tinha preparado para ele. Abraão ouviu a voz de Deus, Deus chamou e falou, vai. E ele deu o primeiro passo. Quando você ouvir esta palavra, creia que Deus está trabalhando em teu favor. E a tua bênção, ela vai ser tão grande que você vai poder socorrer outras pessoas. No futuro, preste atenção nessa palavra de hoje, mas depois volta e dá o testemunho, porque você não está dando testemunho por mim, para mim. Você está dando o testemunho de Deus na sua vida. É Deus quem está trabalhando na sua vida. Eu só sou um canal, eu sou usada pelo Espírito Santo de Deus para te falar, dar testemunho, para que teus irmãos, os nossos irmãos, eles sintam que Deus é presente em nossas vidas, porque um testemunho, ele muda a vida de muitas pessoas, ele dá bom ânimo.
Então, o que aconteceu na vida de Abraão é que ele escutou a voz de Deus, ele obedeceu e confiou, e Deus fez uma aliança com ele e falou: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Confia nessa palavra de hoje e você vai ajudar muitas pessoas no futuro. Cuida do teu coração, continua sendo fiel no pouco, que Deus vai te confiar mais, vai te entregar mais, porque Ele conhece cada coração, Ele sabe que todo aquele que escuta essas orações nunca mais é o mesmo. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus cumpre o que promete. Espere em Deus, confia em Deus, aumenta a tua fé em Deus. Este é o meu propósito, fazer com que pessoas vá até a Deus, conheça mais a Deus e tenha fé, a fé de Abraão. Eu venho aqui para avivar a tua fé e a minha fé a cada dia, porque a cada dia precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Foi o que Abraão fez. Ele ouviu Deus falar com ele. Ele ouviu e ele foi. Escutando a voz de Deus, não podemos ficar parados. Temos que nos alegrar, temos que comemorar o dia de hoje, porque é no hoje. Todos os dias, às vezes as pessoas ficam presas no passado, ou ficam só pensando no futuro. Aproveite o dia de hoje, comece hoje, agradeça hoje, viva feliz com sua família hoje e espere sua bênção a partir de hoje, mas espere com a certeza que você já pegou sua senha, com a certeza de que você já recebeu a sua vitória, de que você vai poder ajudar pessoas. Deus vai te abençoar tanto, vai proteger você e sua família. Diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa escutamos a voz do Senhor. Eu e a minha casa, você e cada membro da sua família, nós e cada membro das nossas famílias, escutamos a voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e engrandeço o teu santo nome, Pai. Reaviva, Pai, a nossa fé. Espírito Santo de Deus, vem com teu amor e poder, faz cair por terra toda cilada do inimigo nas nossas vidas. Nada de distração no caminho, de tirar nós da posição que ficou Abraão, que quando Deus falava, ele ouvia e ele ia em busca da voz de Deus. Cada vez mais ele escutava a voz do Senhor, e Deus usou grandemente Abraão, e pela fé receba a sua bênção em nome de Jesus. Pai, tira toda pedra de tropeço do caminho dos teus filhos, tira toda a incredulidade, tira todo aquele, Pai, que vai com desânimo, palavras de desânimo na vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. E nos abençoa, nos protege e abre os nossos caminhos como o Senhor abriu os caminhos de Abraão. Para a tua glória, Pai, vem com prosperidade do Senhor na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nas famílias, nos lares. Vem com abundância, Pai, de alimento. Faz transbordar, Pai, na vida dos teus filhos, para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.